Olá, começa agora mais um Café com Autoridade, um programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e toda a região aqui da Grande São Paulo. Hoje temos a grata satisfação de receber Sandro Irineu de Lira, ele que é um advogado liberal, um profissional liberal, mas veio trazer para nós um pouco mais de esclarecimento sobre o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. Está um pouco divergente essas informações, então decidimos trazê-lo até aqui para esclarecer um pouco mais. Obrigado, Sandro, por aceitar o nosso convite. Obrigado por estar aqui, pelo convite que vocês me fizeram para trazer uma informação aí para o público, sobre assuntos tão polêmicos quanto o próprio INSS, ainda mais com relação à modificação das leis recentemente. Muito obrigado. Sandro, você, como advogado, poderia ter escolhido e atuar em diversas áreas, mas se especializou na área de segurança social, é isso? Isso, a parte da previdência social, na verdade, o que acontece? A vida vai levando a gente para alguns rumos, Sim. Por mais que você queira um rumo na sua vida, tem horas que acho que Deus está no comando e te leva a um outro rumo. Então, quando eu entrei na faculdade, eu queria me especializar somente em área trabalhista. Mas eu percebi que a previdência, ela tem um viés da área trabalhista também, estão interligadas, E comecei a entrar por esse viés, a trabalhar por essa área, a gostar, porque tem que gostar de cálculo também, Então, eu fui por essa área, eu fui me dando bem, eu fui tendo uma boa aceitação, fui compreendendo a matéria mais facilmente, E as coisas tomaram esse rumo. E hoje, 90% do meu trabalho é com relação à Previdência. Me dá uma rápida explanação do que é o INSS, ou, na prática, quando uma pessoa ela é contribuinte, quando ela passa a ser usufrutuário ou beneficiado do recurso, do benefício, me traz assim, desde o começo, a pessoa começou a trabalhar, siga daí. Ok, a pessoa começou a trabalhar, ela vai pagar algumas taxas e contribuições. Normalmente já recolhido pelo empregador. Isso, normalmente já recolhido pelo empregador. É preciso deixar bem claro que o INSS não é taxa, o INSS é contribuição para uma instituição que você pode precisar dela ou não, mas durante o seu vínculo de trabalho, durante a sua vida inteira. Então, é uma contribuição, não é taxa. Então, é bem diferenciado essa parte de contribuição da taxa. A taxa é o que você paga imposto, imposto de renda. O INSS é uma outra coisa, uma outra contribuição. O fato gerador do INSS é o trabalho. Perfeito. O fato gerador do pagamento de imposto de renda é a renda. Perfeito. Então, começa por aí. Então, a partir do momento que a pessoa começa a trabalhar com um vínculo empregatício, ela tem direito a usufruir também do INSS. É imediato que ela tem direito? Depende. Porque se ela não tem vínculo nenhum, nunca teve um vínculo com o INSS e começou a trabalhar agora, ela vai poder ter um vínculo com o INSS daqui a 6 meses. Ah, tem carência? Tem carência, porque é um seguro. Perfeito. Instituto Nacional do Seguro Social. Perfeito. INSS é um seguro. Para que o público entenda melhor isso daí, ele tem que botar na cabeça dele o seguinte: se você tem um seguro de um carro, se você não paga esse seguro, você deixa de ter os direitos. Você deixa de ter os direitos do seguro. Perfeito. É a mesma coisa no INSS, Falando assim, genericamente, para que o público possa entender. Ok. E são expressões mais antigas que as pessoas usavam, não sei se hoje se usa a mesma terminologia. Eu sofro um acidente de trabalho e antigamente, 15 dias, eu ficava por conta da minha empresa, ou seja, os encargos financeiros eram por conta da empresa. Depois eu entrava para a Caixa. Esse termo ainda é utilizado? Estamos falando da mesma coisa? Muito utilizado, Mas, na verdade, esse termo, vou me encostar na Caixa, eu estou na Caixa, É um termo antigo, porque antigamente chamava-se Caixa, Era a Caixa do Estado, A pessoa ia para a Caixa realmente, mas depois com a vinda do INPS, lembra do INAMPS? Antecessor e para órgãos municipais, IPMO, são órgãos distintos. São órgãos distintos do INSS.
Então, essa terminologia vou para a caixa. Ficou a expressão. Ficou a expressão, mas não existe caixa. O benefício da pessoa é chamado o auxílio-doença. Ele pode ser tanto auxílio-doença previdenciário, que é auxílio-doença comum, é aquele que você pode ficar doente, né? Eventualmente, você pode ter um acidente na sua casa, é auxílio-doença previdenciário. Perfeito. E o auxílio-doença acidentário, é aquele em decorrente da profissão, do trabalho. Okay. Ou em trânsito do trabalho. O em trânsito, ele já é qualificado como acidente de trabalho. Se ele estiver em trânsito, indo ou vindo para o trabalho, já se caracteriza acidente de trabalho. Exatamente. É preciso ter muita discrepância com relação a um assunto e outro, porque o auxílio-doença previdenciário é uma coisa, né? É espécie 31. O auxílio-doença acidentário é espécie 91. Ah, mas o que tem a ver isso? Isso aí pode gerar desencadear toda uma relação de direitos para você. Como, por exemplo, direitos trabalhistas. Tá. Se você se acidenta numa empresa, sim, né, é auxílio acidentário, você tem 1 ano de estabilidade dentro daquela empresa. Ah, tá. Eles não podem te mandar embora. Mesmo depois de ter não mais diagnosticado aquele mal, você se quebrou um braço. Curou, belezinha, você tem 1 ano de estabilidade. Tem 1 ano de estabilidade. Eles não podem te demitir. Não pode. Salvo, acho que justa causa, coisas do tipo. Mas de forma por cortes de empresa ou uma demissão sem uma justa causa, ele está assegurado ali, que ele está garantido ali. Exatamente. Uma outra coisa, né, um outro efeito jurídico do auxílio-doença acidentário, né, é com relação ao pagamento do seguro. Toda empresa é obrigado a colocar o seu funcionário num seguro. Independente do INSS. Independente do INSS. Um seguro de vida, um seguro de vida particular. Isso. Todo funcionário no regime CLT tem direito, é obrigação da empresa contratar um seguro de vida para essa pessoa. Seguro contra mortes e acidentes, invalidez. Entendeu? Então vamos supor, você utilizou o termo aí quebrar um braço, né? Sim. Vamos supor que a pessoa quebrou o braço na empresa. Tá. Ok? Só que essa quebra do braço gerou consequências, tá? Que ela se tornou inválida. Ele não consegue mais exercer as atividades. A profissão dele, tá. Entendeu? Ou parcialmente ou definitivamente. Aí ele se aposenta? Depende, né? Aí vamos tratar do assunto seguro. Perfeito. Então, essa pessoa que, vamos supor que ela não teve mais condições de trabalhar, de exercer a sua profissão... Vai receber o prêmio. Ela vai receber o prêmio, vai ser indenizada. Entendeu? Existem seguros hoje em dia que são altíssimos, 400, 500 mil. Sim. Então é preciso ficar atento à espécie do benefício. Às vezes o segurado vai no INSS, olha, eu quebrei o braço na empresa tal, e quero um auxílio-doença. O INSS, por falta de informação, por ele não ter levado um documento chamado CAT, comunicado de acidente do trabalho, por ele não ter comunicado ao INSS esse acidente, o INSS dá para ele o auxílio-doença comum, que é o previdenciário. E ele deixa de ter a regalia do seguro, não optativo, mas do seguro particular que a empresa é obrigado a recolher mensalmente para ele. Exatamente. Né? Então, e isso é falta de informação. Falta de informação. Por isso que eu recomendo sempre a pessoa buscar uma orientação jurídica do advogado especializado na área, né, para que ele possa cuidar daquele problema da pessoa, porque a pessoa, quando chega no teu escritório, ela não sabe qual o problema dela. Ela vai relatar os fatos para você. E você, com aqueles fatos, você vai falar, poxa, eu vou fazer uma ação de auxílio-acidente, né? Outra de aposentadoria por invalidez. Olha, vamos fazer uma trabalhista porque a empresa te mandou embora, você tem direito mais a 1 ano. Olha, vamos acionar o seguro da empresa, você tem direito a um seguro de vida por invalidez, né? Então, por isso que eu recomendo que as pessoas busquem um advogado especializado na área, né? Para que ele possa cuidar com carinho do problema da pessoa, né? E buscar todos os efeitos dessa lei, todos os seus direitos. Né? Doutor, e quando uma pessoa ela está se sentindo incapacitado de trabalhar, quem delibera se ela está apta ou não? Existe uma perícia para isto? Sim, na verdade é assim, quando a pessoa não se sente bem, né, que ela não aguenta mais trabalhar, ela vai procurar o quê? Vai procurar primeiramente o médico dela. Perfeito. Né? O médico dela que vai... Para sanar, encontrar o problema, tentar pelo menos. Isso, o médico particular. Né? E o médico particular ou da empresa,
ele vai verificar as condições dela. Tá? Então, quando é médico da empresa, o médico da empresa vai verificar e falar, olha, realmente você não está apta para trabalhar nesta empresa. Porque o médico ele é responsável pelo trabalhador. Sim. Tá? Então, se a pessoa vai trabalhar sem condições, pode gerar um acidente de trabalho. Com certeza. Então, o médico da empresa fala, olha, você não está apta, você precisa de 90 dias. Eu vou afastar você 90 dias. Uhum. Aí, o médico da empresa afasta ela das atividades dela por 90 dias. Sendo hoje 30 dias remunerado pela empresa e o restante... Isso, aí que eu ia entrar na nova lei. Nova lei. Antigamente, a empresa tinha que remunerar durante 15 dias e você só ia para a Caixa, né? Para o auxílio-doença, para o INSS, depois, a partir do 16º dia. Perfeito. Com a nova lei instituída este ano, a pessoa vai... os primeiros 30 dias é por conta da empresa. Tá. A partir do 31º dia, é por conta do INSS. Perfeito. Nesse caso em específico, a pessoa teve 90 dias... Nesse caso, doutor, só uma dúvida, um parênteses. São 30 dias ou é o mesmo dia do mês subsequente? Por exemplo, o acidente ocorreu no dia 1º ou o afastamento ocorreu no dia 1º, vai começar a contar no dia 2 do mês subsequente ou não? São 30 dias? Não, são 30 dias. Independente de quantos dias tem o mês? Independente. Tá. São 30 dias. A lei Porque isso gera um pouco de confusão também, gera. Né? Foi muito bem lembrado aí a respeito disso daí, né? Então, vamos voltar lá nesse assunto. A pessoa teve 90 dias de afastamento. Uhum. Né? Só que o médico da empresa ele é responsável pela empresa. Perfeito. Essa pessoa vai ter que passar por uma perícia no INSS. Tá. Uhum. Entendeu? E o perito do INSS, ele vai te analisar como um todo. Uhum. Se você tem condições de trabalho ou não. Se você tem condições de entrar para o benefício ou não. Aí não é específico daquela atividade que ela exercia. Aí o perito do INSS é mais genérico. Exatamente, ele é mais genérico. Ele vai ver se você pode trabalhar numa outra função, se você pode fazer uma outra coisa, ou se você realmente não pode comparecer no trabalho. Independente de Ele vai fazer uma análise clínica, né, e física na pessoa. Uhum. E talvez até psicológica também. Sim. Né? Então, a maior autoridade é o perito do INSS. Entendeu? Só que para a pessoa ter o direito, ela tem que chegar na perícia já com os documentos em mãos. Os documentos do médico... Do médico anterior. Os antecedentes já têm que estar ali, colocadas as cartas na mesa. Então, o perito do INSS ele vai avaliar o quê? O laudo médico, né? Aquela cartinha que o médico dela faz, o médico do trabalho faz. Ele vai ver se essa cartinha está corroborada com exames. Perfeito. Né? Vamos supor, no caso da fratura de um braço, né? Uma ressonância magnética, né? Ou uma radiografia. Ele vai ver se realmente tem coerência aquele laudo, né? Doutor, com os exames. Eu vou pedir licença para o senhor só um instante, que nós vamos chamar um rápido intervalo e assim que voltarmos a gente retoma exatamente neste ponto. Fiquem aí, voltamos já. De volta com o Café com Autoridade, hoje conversando com o doutor Sandro Irineu de Lira. E falamos um pouco sobre previdência social, seguro social, laudos de perícias médicas. E me surgiu uma dúvida quando o senhor discursava sobre as diferenças entre o comparecimento do paciente ou empregado, porque nesse momento ele está usando os dois bonés, ele vem com o parecer do médico particular comparecendo a um perito do INSS para ter também o seu parecer. Uma vez configurado que ele está inapto a trabalhar, ele pode lançar mão deste mesmo laudo e adquirir um carro para deficientes, por exemplo? Não, são procedimentos distintos, né? O que pode acontecer é o seguinte, para ele utilizar esse mesmo laudo para adquirir um carro, né? Tem que estar comprovado que a doença dele reduz a capacidade dele para o trabalho. E se reduz, ele tem direito a um outro tipo de benefício, que não é o auxílio-doença, né? É o auxílio-acidente. É um outro tipo de benefício. Esse benefício auxílio-acidente, ele serve para que a pessoa possa figurar no mercado de trabalho em pé de igualdade com os outros. Quando ele tem uma determinada doença que o impede
de exercer uma determinada profissão, porque a produção dele pessoal não vai ser a mesma do que uma pessoa naquelas mesmas condições, né? Ele tem direito a um benefício chamado auxílio-acidente. E as pessoas acho que desconhecem isso. Totalmente, elas desconhecem. E eles vão meio que com a valsa, como diz o ditado popular, eles vão para onde o vento sopra e acaba, muitas vezes, não tendo as vantagens, não vou chamar de vantagem, os benefícios da qual ele teria direito. Então, inclusive, esse benefício da compra do carro, né, ele volta no primeiro exemplo que a gente deu. Se a pessoa teve uma incapacidade parcial, né? Além dela ter direito à estabilidade no emprego, além de ela ter o direito de receber a indenização do seguro de vida, né, ela tem mais um direito, que você acabou de citar agora, a compra de um carro zero. Sim. Né? Com redução de IPI. Redução de IPI, taxas. E dá uma diferença aí, dá uma diferença 20, 25%. Enorme, enorme. Né? Então, esse laudo, depois que ela começou a receber esse benefício de auxílio-acidente, né? Esse benefício de auxílio-acidente por si só já funciona como um laudo. É só levar a carta do INSS que você é beneficiário, né, do INSS nessa espécie, né? Preencher a ficha lá e sai quase que automaticamente. Né? Doutor, como o nosso programa ele conta com a participação de alguns internautas pelo WhatsApp, e você que queira participar, acesse também pelo 958935075, assim como fez o José Martins, final do telefone 1727. E ele pergunta, qual o maior motivo que coloca o trabalhador na caixa? O maior motivo? Sim. São doenças convencionais, né? É doença chamada doença degenerativa. Que não necessariamente adquirida enquanto exercendo a função. Não. São doenças comuns, são doenças... Comuns. Esse é estatisticamente, o que mais afasta as pessoas são as doenças degenerativas, né? Mas tipo o quê? Vamos supor, você já tem no seu DNA, por herança, né, uma predisposição a ter um problema de coluna. Tá. Por exemplo, né? Sim, entendi. E você tem esse problema de coluna, aos 40, 45 anos, esse problema de coluna já te pegou. Só que essa doença, o perito médico constata que não é decorrente do trabalho. Entendi. Né? Não é decorrente da tua profissão. Já era uma doença não pré-existente, mas já era tendenciosa para aquele organismo. O DNA dele já estava escrito que mais cedo ou mais tarde ele seria acometido por aquele mal. Exatamente. Essa é o tipo de doença degenerativa. Existem outras também, né? Como depressão. Depressão, ela não se enquadraria mais num quadro psicológico? Problemas psicológicos também afastam pessoas? Os problemas psicológicos também afastam, né? A pessoa que é portadora de dependência química. Ah, é? A pessoa portadora de dependência química também tem direitos. Né? Ficando comprovado que a doença que ela tem impede ela de trabalhar, né? É só buscar o INSS, é um auxílio doença comum. Né? Alcoolismo, inclusive? Alcoolismo também. Foi reconhecido, inclusive o alcoolismo foi reconhecido no ano passado como doença. Isso bastante. Acho que foi em janeiro do ano passado, ou final do ano retrasado. E a gente tem uma interpretação, sei lá, desculpe-me os adeptos ao álcool, mas que a pessoa não foi trabalhar para ficar tomando cerveja. Denigre a imagem da pessoa, então é caracterizado como uma dependência, como uma doença. Uma doença. Antigamente, a dependência química ela era muito discriminada, né, pela sociedade, pelas empresas, né? Mas hoje em dia as empresas elas estão dando um apoio para que essa pessoa se recupere, né? Principalmente empresas grandes. Elas afastam a pessoa, né, do trabalho e fornece todo um quadro favorável para a recuperação. Perfeito. Doutor, agora partindo um pouco para a área de números. A Alice dos Santos, final do telefone 2929, pergunta qual o valor que devemos recolher para receber o teto do INSS? Tá. O teto do INSS neste ano ele está em 4.625, salvo engano. Né? O trabalhador autônomo, o contribuinte individual, ele pode recolher até 20%, na verdade ele tem que recolher 20% sobre o rendimento dele. Tá. Entendeu? Então se ele ganha acima de 4.625, ele vai recolher 20%. Tá? Vai recolher 20% até um teto de R$ 865. Sim. O máximo que pode se recolher é isso. O máximo. Se você recolher acima,
o INSS aceita essa contribuição, porque é uma contribuição. Perfeito. Né? Só que mas a pessoa não contabiliza. Não contabiliza, vai contabilizar o teto. Tá. Se você recolher R$ 1.200, por exemplo, um valor, né? Só vai calcular 865. 865. Entendeu? Doutor, economicamente, matematicamente, está sendo vantagem a pessoa contribuir durante 35 anos, esse período todo, e depois ela tem uma estimativa de vida de aposentado, eu não sei em que número estamos, mas digamos que seja de 25 anos, se aposenta com 60 anos hoje em dia. Depende do caso. Depende do caso, mas a estimativa a longevidade hoje no Brasil está 77 anos. 85. 85 anos. Ela aumentou recentemente, 85 anos. Mas, matematicamente, ela levou mais dinheiro do que contribuiu? Olha, isso é verdade, em parte, por conta do famigerado fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? É um redutor do benefício. Né? Ele foi instituído em 99, né, para estimular as pessoas a se aposentarem mais tarde. Perfeito. Olha, você tem direito à aposentadoria hoje? Tem. Só que você está com 53 anos. Entendeu? A longevidade... Aí o governo instituiu o fator previdenciário, onde vai cair em torno de 30% do seu benefício. Tá. Entendeu? A cada ano que vai passando, o fator previdenciário vai caindo. Quando o homem completa 65 anos e a mulher 60, aí deixa de existir o fator previdenciário. Aí é integral. Aí é integral. Né? Então, por isso que eu estou respondendo que é em parte. Entendeu? E hoje um dos grandes rombos dos cofres é o INSS? É uma das maiores fatias do nosso orçamento enquanto nação? Olha, eu vou te falar uma coisa. O INSS é a instituição mais rica que nós temos do país. Mais rica. O que está ocorrendo é o seguinte: o governo quer que o INSS se banque por si só. O governo tirou o dinheiro da ajuda do setor da ajuda assistencial, que dava um salário mínimo para o idoso, né, que era bancado pelo imposto que nós pagamos. Entendi. Tá? E jogou para o INSS administrar isso daí. Então, só que ele não transferiu. As próprias receitas do INSS têm que ser as despesas do INSS. Ele tem que ser autossustentável. O governo quer que isso aconteça. Mas, juridicamente falando, né, o INSS ele foi criado de forma tripartite. O que é isso? São 3 formas de contribuição. Trabalhador, empregador e o governo. Só que o governo está querendo tirar o dele da reta, está querendo tirar fora a responsabilidade dele. Quer que o empregador e o trabalhador banquem o próprio INSS. E ainda mais, onerou os cofres da Previdência, mandando esses benefícios da assistência social para o INSS sem transmitir os valores. A receita. Mandou os ônus e não mandou o bônus. Exatamente. Né? Então, isso fica complicado. Aí o próprio INSS quer que a folha de pagamento dos benefícios saiam só da arrecadação dos trabalhadores, o que está errado também, porque nós temos outras fontes de custeio. Né? Os jogos, por exemplo, da Copa, tem a parte da arrecadação do INSS, os jogos de futebol, né? As loterias, tem a parte do INSS. Os empregadores também têm a parte do INSS que eles pagam na folha de pagamento. Sim. Né? Então, todo mundo tem que pagar. Todos temos que pagar. Inclusive o governo. Perfeito. O governo tem que fazer a parte dele. Né? Doutor, mais uma pergunta que nos chega do João Lima, final do telefone 1113. E ele afirma: estou comprovadamente com depressão, mas não consigo com que o meu trabalho aceite isto. Como faço? Assunto que acabamos de dizer, depressão, então, é um assunto que pode ser reivindicado. Pode sim. É o João, né? Sim, João Lima. Bom, João, o teu caso é o seguinte: você precisa fazer um tratamento dessa sua doença. Se você já faz o tratamento, você precisa que o seu médico lhe dê um laudo, né, informando que a tua doença te incapacite para o trabalho, né, requerendo afastamento na empresa. Aí você leva este laudo à empresa e pede para a empresa entrar com um processo no INSS, entrar com um pedido de auxílio-doença no INSS. O que nós vemos, viu, Amaral? O que nós vemos é que muita empresa não quer afastar a pessoa. A empresa não quer abrir um comunicado de acidente de trabalho, a empresa não quer abrir um comunicado de auxílio-doença. Cria dificuldades.
Então, eu peço para o João que ele mesmo, se a empresa criar dificuldades, ele mesmo pode ligar no 135 com o número do seu NIT, né, o seu PIS, e faça um pedido de auxílio-doença, né, uma perícia de auxílio-doença. Aí o perito do INSS é que vai comprovar se essa doença que ele tem incapacita ele para o trabalho ou não. Pode ser que essa doença bem administrada, com os medicamentos adequados, ela não incapacite a pessoa para o trabalho. Entendi. Ou seja, ela tem a doença, né? Só que a doença não atrapalha o desenvolvimento laborativo da pessoa. E quem é a pessoa, o perito capaz para decidir isso é o perito do INSS, perfeito, não é o médico particular. Doutor, agora, se houver uma divergência entre o particular e do INSS, tem uma terceira via. O cidadão pode buscar a Justiça Federal, o Juizado Federal, né? E fazer uma perícia no médico perito do juiz. Entendi. Que ele vai sanar a questão. É quase como se fosse uma segunda instância, é um recurso? Não, na verdade, é um recurso judicial. Nós estamos falando da parte administrativa aqui, né? Se a pessoa não estiver satisfeita com a parte administrativa, ela pode recorrer à justiça. Em Osasco nós temos o Juizado Especial Federal, que trata de causas previdenciárias, né? De forma bem rápida, bem célere. Temos bons juízes lá, né? O funcionalismo federal de Osasco é bem ágil, né? Então, mas para que tudo isso aconteça, é importante sempre consultar um advogado que ele vai te dar uma diretriz sobre o seu problema para alcançar o que você deseja lá na frente. Perfeito. Né? Mas que tudo fique claro, vai depender da comprovação judicial ou pericial do INSS sobre a capacidade laborativa da pessoa. Tá bom, João? Doutor, o nosso programa já está bem próximo do final, até peço desculpas para o Adelino Gouveia, que nos manda uma pergunta, mas eu não poderia deixar de indagar o doutor Sandro sobre as novas leis. Já estamos a 1 minuto e meio do final do nosso programa, uma rápida explanada do que mudou nas novas leis do INSS. Bom, é assim, o que está gerando muita confusão é com o fator 85-95. A pessoa me aborda na rua, doutor, eu vou me aposentar só com 95 anos? Eu vou me aposentar com 85 anos? Não, não é verdade. Esse fator 85-95, ele só vai entrar na fórmula de cálculo. Tá? Para que minimize a incidência do fator previdenciário, que reduza o valor das aposentadorias. Certo. Então vamos supor, o trabalhador com 53 anos de idade, se ele tiver mais 37 anos de contribuição, vai dar 85, né? Sim. É isso? Não, 32 anos de contribuição. Se ele tiver 32 anos de contribuição, ele bateu no 85, pode se aposentar? Não pode, ele tem que gerar o 95. Tá. Ele tem que estar 35 anos de contribuição, né? 53 de idade, aí se ele bater no 95, ele pode se aposentar sim. Só que não vai interferir na aposentadoria dele. Somente no valor que ele vai receber. Aí ele vai ter um percentual. Isso, o fator previdenciário dele não vai ser o total, 100%. Entendi. Ele vai ser de acordo com o fator dele, né? Então, essa é uma matéria um pouco complexa que eu gostaria de tratar numa outra ocasião com você. Perfeito. Porque até envolve cálculos matemáticos, né? Que a gente tem que fazer de cabeça e nesse pouco tempo já não dá, né? Com certeza. Doutor, realmente é um assunto para tomarmos um outro programa, talvez até inteiro, para sermos bem minuciosos, bem detalhados nisto, mas infelizmente hoje o nosso programa chega ao seu final. Não vou ter tempo nem de devolver a palavra ao senhor para que o senhor possa se despedir, a não ser um breve tchau. E eu queria aqui, sim, mandar um tchau e um beijo para os meus filhos que estão me assistindo e me pediram. E como não atender ao pedido de um filho? Luiz, Camila, um beijo, papai ama vocês. E o seu tchau. Pessoal, muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato com a emissora, tá? Que em breve a gente responde. Um abraço a todos. O Café com a Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana.